Estou eu e o Dr. Jamal aqui. Meu festival da panqueca daqui a pouquinho. Bem-vindo, meu querido. Oi, como vai? Como vai? Bom? Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Então está no ar agora o quadro Explica Doutor. Como é que é? Faz aí. É assim, ó. Explica Doutor, com o Dr. Jamal Azan, nosso médico de família. Está toda quarta-feira aqui com a gente. Vamos falar sobre o que hoje, doutor? Hoje vamos falar de um assunto tão importante, Mari, que são as vacinas. Vacinas para prevenir que tipos de doença, que tipos de vacina nós devemos tomar. Afinal de contas, as vacinas previnem mesmo? A rede pública, a rede particular, é a mesma coisa, não é? E uma coisa muito importante, existem vacinas que previnem o câncer, alguns tipos sim. Nós vamos falar já já. Pois é, quando a gente fala vacinas, a gente lembra muito das crianças, mas Com não certeza. só as crianças, os adolescentes, os adultos, todo mundo. Por exemplo, os adultos, nós, né, somos mesmos descuidados, né? Cadê a sua carteirinha de vacinação, você sabe? Pois é, e se perder a carteirinha, E se como é que perder? faz? E outra Paulinha... coisa, né, Mari, que você falou agora, tá chegando o final do ano, né? Quem vai viajar aí com a família, será que precisa tomar algumas medidas em relação às suas vacinas? Então, a Paulinha Moraes já começa explicando um pouquinho pra gente. Vamos ver. Quando se ouve falar em vacinação, logo se pensa nas crianças. Mas depois que a infância passa, ainda é preciso ficar atento à carteirinha de imunização. Você lembra quando foi a última vez que foi vacinado? Nem sei quando é que foi que tomei, faz bastante tempo. Eu tomo anualmente a da gripe. As outras faz muito tempo que eu não tomo. A maioria dos adultos nem tem a carteirinha de vacinação. Eu acho que eu já perdi há muito tempo essa carteirinha. Esmeralda não lembra quando foi a última vez que se vacinou. Hoje, resolveu colocar tudo em dia. Eu vim me consultar e resolvi pôr em dia porque surgiu a oportunidade. Dona Maria tem 62 anos, sempre toma a vacina da gripe. Hoje precisou reforçar a de tétano. Eu tomei a antitetânica porque eu cortei o dedo, né? Então eu vim tomar hoje para prevenir, né? Você está com a sua carteirinha de vacinação em dia? É sempre importante mantê-la sempre atualizada. Muita gente não sabe, mas nós adultos temos sim uma lista de vacinas a tomar. Rubéola, tétano, hepatite B, febre amarela, cachumba e sarampo são algumas das doses recomendadas aos adultos pelo Ministério da Saúde. Na rede pública de saúde, a vacina contra a hepatite B só é aplicada em pessoas entre 20 e 24 anos e idosos com mais de 60. Gestantes e pessoas que trabalham em áreas de risco de contaminação com sangue, como enfermeiros, bombeiros, policiais e manicures, também têm direito. Já quem estiver fora desses grupos, só mesmo recorrendo às clínicas particulares. Só que cada uma das 3 doses necessárias custa cerca de R$100. As demais vacinas são aplicadas em toda a faixa etária pelo SUS, que hoje, pelo sistema online, ajuda os esquecidinhos. Agora, com o número do cartão SUS, todas as vacinas que são feitas nas pessoas, pelo histórico, pelo número do cartão, a gente consegue ter um acesso a tudo aquilo que ela tomou. Assim, ela não precisa tomar de novo. E se ela for em outro posto, em outro lugar, com o próprio número do cartão, a pessoa já vai conseguir ter acesso a tudo que tomou. Mas para quem toma a vacina pelo sistema particular, só mesmo guardando a carteirinha. Mas e aí? O que fazer se você não se lembrar se tomou ou não determinada dose? Será que pode tomar outra vez? Ficou interessado no assunto? Então fique com a gente e tire todas as dúvidas agora, no quadro Explica Doutor. Boa, Paulinha, você viu que ela já terminou a reportagem jogando um monte de perguntas. E se você de casa quer fazer a sua perguntinha, mande pra gente pelo WhatsApp 11 97 607 4982. Doutor Jamal Azan, antes de mais nada, acho que é importante que a gente entenda como a vacina age no corpo da gente. Exatamente, as vacinas são super importantes porque o nosso corpo está sujeito a receber vírus, bactérias que podem gerar doenças muito graves, como a Paulinha falou, sarampo, febre amarela, existem várias doenças que podem então acometer o corpo humano. Até então, matar, né? Até matar ou deixar sequelas. Então o corpo humano tem que estar sempre preparado. De que forma? Através dos anticorpos. Então, quando a gente toma a vacina, essa vacina não gera doença na pessoa,
essa vacina vai estimular a imunidade. E essa imunidade são os anticorpos que vão ficar circulando o tempo todo no nosso corpo, preparados. Sabe como que esses anticorpos fazem? Como? Eles estão igual soldados da polícia, assim, olha aqui, ó. Olha lá. olha aqui a nossa bancada, são soldados. Isso. Então, é um olha exército aqui, na verdade, né? É um exército de anticorpos que nós temos circulando o tempo todo no nosso organismo, fazendo com que, se os vírus ou bactérias chegarem, imediatamente esses anticorpos estão preparados para agir. É exatamente isso, gente. Daí a importância de vacinar as pessoas para se prepararem para poder ter contato com vírus e bactérias que fazem mal e estarem sempre, em dia com a saúde. Vou pegar um exemplo da vacina da gripe, que muita gente fala assim, tenho medo de tomar, porque parece que é um pouquinho da doença que vai pra gente. E muita gente que vai tomar a vacina da gripe fala, não quero mais tomar, porque depois da vacina eu fiquei gripado. É um comentário, né? Muito importante. As pessoas perguntam o tempo todo. A doença, doutor? Não é a doença, a pessoa não vai ficar gripada porque tomou a vacina da gripe de jeito nenhum. Pode acontecer, por exemplo, dela ter uma febre, pode acontecer uma reação que ela pode ter, não tem problema, isso existe, isso está previsto, mas nenhuma vacina gera a doença, porque os vírus ou são atenuados ou são mortos, né? Exatamente. As bactérias também, então, de jeito nenhum, quem tomar a vacina não vai ficar com essa doença. Fala, Zuca. Zuca tem uma perguntinha. Doutor, eu vou aproveitar exatamente isso, porque tem uma corrente que inclusive vai contra o uso das vacinas. O senhor sabe disso? Tem gente que defende, diz que a gente não deveria tomar vacina. Eu, ao contrário, eu acho que a gente precisa delas e elas salvaram muitas vidas nos últimos séculos aí, né, doutor? Nos últimos anos. Mas existe realmente, há algumas pessoas que defendem, não, você não pode fazer isso, você não precisa de vacina. Por que isso, doutor? Por que essa defesa? Veja bem, o que acontece é que as pessoas têm o livre-arbítrio de pensar o que quiser, tem pessoas que acreditam que o próprio corpo humano tem que se livrar desses vírus e bactérias. Gente, pelo amor de Deus, o Ministério da Saúde do Brasil tem um dos melhores programas de vacinação do mundo. Olha aí. Vocês podem falar o que quiser do governo, mas o Programa Nacional de Imunizações é um dos melhores do mundo, um dos mais eficientes. Então, eu sou formalmente contra essa linha de não tomar vacina, totalmente a favor de proteger o cidadão, porque os vírus estão aí. Imagina, Zuca, eu queria saber o seguinte, essa pessoa, o que ela vai fazer se o filho dela morrer ou ficar com uma sequela? Então, não, gente, de jeito nenhum. É para vacinar, é para seguir as orientações do Ministério da Saúde do Brasil. Vale lembrar, um dos grandes exemplos é que conseguimos erradicar a poliomielite do Brasil, né? Com certeza. Muitas crianças ficaram com paralisia infantil, sem o membro do corpo, sequelas gravíssimas, né? Claro, conseguimos eliminar, inclusive o sarampo, que o último caso no Brasil foi do ano passado. Então, o sarampo, o Brasil agora, até o final de 2016, vai receber, inclusive, um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde por praticamente ter erradicado o sarampo aqui. Então, né? Parabéns. A gente, parabéns quando tem mesmo. Que elogiar, a gente elogia mesmo. Isso é uma realidade. Doutor Jamal, já que o senhor tocou no assunto do sarampo, eu lembro de ter visto no ano passado muitos brasileiros que foram para os Estados Unidos passar férias na Disney, por exemplo, teve um surto, né, de sarampo lá. Teve um surto de sarampo na Disney em dezembro do ano passado, porque Disney é cheio de gente, está muito próximo das pessoas. Então, houve um surto, mais de 80 casos que a pessoa pegou o sarampo na Disney. Então, tá aí uma orientação muito importante para quem vai viajar. Seguir as orientações do médico para estar com as vacinas em dia, porque no Brasil não vai pegar o sarampo, por enquanto nós não temos isso, mas se a pessoa vai viajar, por exemplo, na Disney, muitas pessoas pegaram mesmo, então, isso é lá. realidade. Quem está se preparando agora para viajar, as férias já estão aí em cima, muita gente já de passagem comprada, quais são as vacinas que a gente deve tomar?
ir para determinados destinos, inclusive até para o Brasil mesmo, a gente tem que se prevenir, né? Com certeza. Uma das vacinas mais importantes para a gente lembrar é a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela deve ser tomada antes, pelo menos 10 a 15 dias antes de você chegar ao seu destino internacional. Muitos países, por exemplo, como a Austrália, você não pode entrar no país se você não demonstrar que você tomou essa... internacional. Exatamente, 10 dias antes da sua chegada. Então vamos lá, se você está se programando para viajar, olha, na África, na Ásia, Austrália, Costa Rica, que fica aqui na América Central, Barbados no Caribe e na América do Sul, o único país que exige é a Bolívia. Então, se você vai para alguns desses destinos, você deve ter um certificado internacional comprovando que você tomou a vacina 10 dias, pelo menos 10 dias antes dessa viagem. Antes de chegar no destino final. Na data que você chegar. E aí vale por 10 anos, é isso? Aí vale por 10 anos. Essa vacina ela está disponível no sistema público, se você quiser no sistema particular, mas cuidado, lembre-se, eu recomendo no mínimo 15 a 30 dias antes da sua viagem, para que você tenha certeza de que você vai chegar em dia, porque você pode não entrar no país. E no Brasil, vários destinos também, como a região norte, Amazônia, Acre, Amapá, Nordeste, alguns países do Centro-Oeste também, inclusive alguns países do Sul. Então, pesquise, isso é fácil, gente. Hoje em dia a informação está disponível para você. Muito cuidado, porque as doenças, elas existem, a gente tem que se prevenir. Tá com saudade dos telespectadores? Demais, então, cadê a Cris? Então vamos lá, Cris, bom dia. Bom dia, doutor Jamal, bom Oi, dia, Cris. Mari, tudo bom? Bom dia. Olha só, muitas perguntinhas chegando. A Vera, ela é aqui de São Paulo, ela tem uma filha de 15 anos e a menina tomou a primeira dose da vacina HPV em 2014, não tomou mais. Ela quer saber o que ela faz. Ela vai no posto e toma outra dose. Continuam 2 doses ou mudou, doutor? Como é o nome dela? É Vera? Vera de São Paulo. Olha, Vera, obrigada pela sua pergunta. Essa sua pergunta é importantíssima, porque a vacina do momento, só Com se fala certeza. nisso, HPV, previne câncer de colo do útero e outros tipos de câncer também, né, doutor? Com certeza, inclusive cânceres em homens, câncer de pênis, câncer da região anal, isso pode ter tanto em homens quanto mulheres. E a vacina do HPV é uma vacina importantíssima. Vera, procure o centro de saúde, porque dependendo da data que ela tomou essa vacina, é possível que ela tenha que reiniciar, então, o esquema das doses do HPV. Porque tem que tomar, depois tem o reforço, Exatamente. né, doutor? São 3 vacinas, a partir do ano que vem vão ser 2 doses, mas esse ano são 3 vacinas para meninas. Temos novidades no calendário da vacinação em 2017. Doutor Jamal Azão, o que vai mudar ano que vem? Exatamente. Então, essa questão do calendário, ela é bastante complexa, porque o Ministério da Saúde tem um calendário que, eu reitero para todos vocês, nós devemos seguir. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um calendário um pouquinho diferente, que eu vou mostrar para vocês. As clínicas, às vezes, têm algumas condutas também que podem ser um pouco diferentes. Mas para 2017, nós temos basicamente 3 grandes novidades, né? A novidade, então, que nós vamos ter em relação à vacina do HPV, que vai incluir meninos de 12 e 13 anos. As meninas que eram de 9 a 13 anos vai ser de 9 a 14 anos, com exceção das crianças, dos adolescentes que convivem com alguém em casa que tenha o HIV, então a vacina é prorrogada até os 26 anos de idade. Essa é uma mudança muito importante. Haverá mudança também na vacina do hemófilos e haverá também uma mudança na vacina da gripe, porque existem novas cepas que agora de H1N1 que estão entrando para a vacina de 2017. Depois de um bom tempo, essa vacina é nova. Vamos mostrar para vocês aqui, só para vocês terem ideia, gente. Olha, esse é o calendário de vacinação recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Olha a diferença. Deixa eu te ajudar aqui, vou segurar aqui do lado, ó. Olha a diferença que a gente tem, vamos mostrar aqui, olha. A diferença que a gente tem em relação a... do Ministério da Saúde? Do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem bem mais, né? O Ministério da Saúde tem vacinas diferentes. Então, por exemplo, vamos mostrar aqui, ó.
por exemplo, nossa, o HPV... doutor Jamal, mas aí faz uma confusão na cabeça da gente, né? Mas essa confusão, ela não é pequena, da Sociedade não. Brasileira de Pediatria é um, do Ministério da Saúde é outro calendário. Qual que a gente deve seguir? Gente, nós devemos seguir o calendário do Ministério da Saúde. Então é esse. Exatamente. Vou até tirar isso daqui. Uma orientação populacional. Nós não vamos pensar em termos de Brasil como indivíduos separados. Nós vamos seguir o Ministério da Saúde. Entretanto, cada indivíduo pode, junto ao seu pediatra, ao seu clínico, ao seu médico, individualizar o calendário. Por exemplo, esse ano, se a pessoa quiser ir na rede privada, os meninos tomarem a vacina de HPV, eles vão poder. As mulheres, inclusive, porque a gente está falando mais de um grupo de adolescentes, exatamente. Mas as mulheres até que idade? 40 e pouco. 45 anos, exatamente. Né? Então, podem o que tomar? acontece com o calendário de vacinação? Gente, é muito importante explicar para vocês. Essas diferenças existem porque o Ministério da Saúde pensa no Brasil como um todo. E o nosso médico, o nosso pediatra, depende de onde ela mora. No Brasil, o Brasil é muito amplo. Existem muitas diferenças, né? Então, quais são essas diferenças mais comuns, né, em relação à vacinação da rede pública com a rede particular? Então, uma diferença muito grande é a vacina tríplice, que é a DPT. A DPT é uma vacina que é dada no sistema público com praticamente a parede inteira da bactéria e das bactérias. E a DPT acelular, ela não usa a parede inteira da bactéria, pequenos fragmentos. Então, isso dá uma chance de menor reação à vacina tríplice. Então, eu vou daqui a pouquinho perguntar para o doutor Jamal Azam, porque antes tem pergunta dos nossos telespectadores. Essa diferença de tomar a vacina tríplice na rede pública e na rede privada. Mas antes, Cris, diga lá. Olha só, Mari, tem aqui várias perguntas. Eu não vou tomar a sua pergunta, que talvez seja a mesma. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Fernanda de Taguatinga, do Distrito Federal. Ela perguntou assim, se é normal uma criança não ser vacinada por conta do peso da criança. Se a criança está com baixo peso, doutor? Existem, sim, tanto idade quanto peso para a vacinação. Existem várias situações especiais de cada vacina. Não há dúvida nenhuma de que um baixo peso extremo, inclusive isso pode estar refletindo na imunidade. Porque lembra que a gente começou falando que a vacina vai estimular a imunidade? Se a criança tem um peso muito baixo, ela não vai criar aqueles soldadinhos que a gente mostrou para vocês, né? Tá bom. Que são os anticorpos circulantes. Então, já o doutor Jamal Azam vai responder para a gente a diferença entre dar uma vacina na rede pública e na rede privada, principalmente a tríplice, aquela que a criança fica enjoadinha. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Mas parabéns, Sidney, saúde, que é o que todos nós queremos, né, doutor Jamal Azam? Que explica para a gente a importância das vacinas. Eu perguntava para o doutor Jamal, a tríplice, aquela vacina que quem é mãe sabe o que eu estou falando, aquela que a criança fica enjoadinha em casa, naquela primeira dose, tem diferença da rede pública para particular? Existe uma diferença sim entre a rede pública e a rede particular. No caso da rede pública, a DPT, que é a vacina tríplice, é feita então com praticamente a parede inteira das bactérias, enquanto que na rede particular você vai conseguir a DPT acelular. Em termos de eficácia, em termos de eficiência, é a mesma coisa. Isso precisa ser colocado para vocês. Mas nós sabemos que a DPT acelular, que é aquela que você consegue na rede particular, ela dá muito menos chance de reação. Sabia que você ia falar isso, verdade. Isso é uma realidade, com certeza. Inclusive, existem outras diferenças que nós vamos mostrar para vocês em relação à rede pública e à rede particular. Mostra para a gente, olha para a câmera do Ed5, por favor. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui a diferença que nós podemos dar. Olha, depois, se vocês quiserem entrar no site do Melhor para Você, assistir o vídeo, vocês dão uma pausa na tela e ver direitinho essas as diferenças que nós temos. Vamos comentá-las então. Tá. O DPT acelular, então, que nós conseguimos na rede particular. Na rede particular, ao invés da
vacina pentavalente, que é dada separadamente da vacina injetável contra pólio, você consegue na rede particular a hexavalente. Então, ao invés da criança com 2, 4, 6 meses tomar 2 picadinhas, ela toma uma picada só. Mais uma vez, a eficácia é igual. A mesma. Na rede particular, o esquema que é dado para o hemófilos influenza do tipo B é uma dose a mais. Também o rotavírus, que é aquele vírus que dá diarreia, tudo em crianças, especialmente crianças pequenas, ele, na rede pública, ele é monovalente, significa um vírus, enquanto que na rede particular ele é pentavalente, então ele vai cobrir contra 5 tipos de vírus. Até o próprio HPV, que nós falávamos há pouco, também na rede particular, pega mais tipos de vírus, né, doutor? Na rede particular você consegue essa diferenciação, mas o mais importante da rede particular é o acesso em qualquer idade e o acesso dos meninos e dos homens. Essa é a principal diferença do HPV. O pneumococcus, na rede pública, ele é 10 valente, que a gente chama, e na rede particular, 13 valente. Assim como todas essas diferenças aqui, a meningocócica, a gripe, por exemplo, na rede pública, você só pode tomar nas campanhas que são de crianças de 6 meses a 5 anos ou acima de 60 anos e aquelas faixas que nós já comentamos, trabalhadores da saúde, uma série de coisas. O HPV, então, nós já comentamos que a partir de 2017, então, vai entrar na grade dos meninos. Hepatite A começa mais cedo na rede particular. Na rede pública começa, então, com 1 ano, enquanto que na rede particular começa com 6 meses. A varicela, na rede pública, é dada uma dose só, na rede particular, 2. E, gente, muito importante a gente discutir um assunto aqui, a vacina da dengue. Boa, doutor, e ótimo. Agora? Então, você que tem medo lá da picada, é melhor levar uma picada da vacina do que do mosquito e você ficar doente. Então, é uma novidade a vacina da dengue, né? Mas eu vi uma reportagem dizendo que outra vacina está sendo estudada aqui no Brasil. Inclusive, eles estão recrutando 17 mil voluntários no Brasil para que façam esses testes. Que vacina é essa? É outro tipo de vacina da que está já disponível, doutor? Sim, é uma Aliás, vacina... está disponível só na rede pública, na rede particular, por enquanto, Isso, né? E no estado do Paraná, em Curitiba, foi iniciada a primeira campanha de vacinação pública da dengue, contra a dengue, e por incrível que pareça, sabe o que aconteceu lá? O quê, doutor? O povo não está indo tomar vacina. É mesmo? Não está indo tomar vacina, está tendo uma subutilização, vocês aí do Paraná, que é isso, gente? O sistema público está dando para você... Sim, essa vacina custa mais de R$150, em alguns lugares mais de R$200. Então, essa vacina da dengue, ela protege contra os 4 subtipos de vírus e ela é dada, então, prevenindo a pessoa que pegar a picada do Aedes que estiver contaminado com o vírus da dengue, então ele vai se proteger. O que acontece com essa vacina? Ainda não está na rede pública. E ela é uma vacina que não é produzida no Brasil, mas agora o Instituto Butantan, em parceria com várias instituições... Fundação Oswaldo Cruz, inclusive um laboratório americano também, todos nessa parceria, né, doutor? Exatamente. Então, estamos aí iniciando a produção de uma vacina para a dengue, uma produção nacional. Mas ainda não temos disponível a vacina para a dengue na rede pública, no Brasil inteiro, à exceção do Paraná. E... na rede particular você pode tomar sim, com certeza. E será que entra aí no calendário de 2017? Existe alguma perspectiva? Ainda não. Para a vacina da dengue ainda não. Só na rede privada, ainda não. com exceção desses estados. Exatamente. Então, lembrando que essa vacina da dengue na rede particular é dada em 3 doses de 6 em 6 meses em indivíduos de 9 a 45 anos e não pode ser dado em indivíduos, em mulheres gestantes. Então, essa vacina... nós estamos evoluindo, gente. A medicina está com vocês. Então, isso é muito bom
que a medicina está trabalhando. O Instituto Butantan precisa desses 17 mil voluntários e nós vamos chegar nessa vacina. Existe uma grande dificuldade, eu acho, principalmente por parte dos adultos. O doutor Jamal trouxe até uma carteirinha aqui. Olha só que legal. Essa é de adulto ou criança? Essa é de adulto. Essa é de... então, era isso que eu queria falar. Porque a carteirinha de criança Olha até que é aqui, um pouco fácil. Vem aquele calendário todo explicadinho, você vai no posto, eles anotam a lápis ali, a próxima dose, o reforço. Isso. É fácil controlar. Mas e o adulto? Cadê que a gente tem a carteirinha? Então como é que faz? E agora? Perdeu a carteirinha? Não lembro mais. Em primeiro lugar, guardar a carteirinha de vacinação é fundamental, porque muitas vezes nós não sabemos se tomou ou não a vacina, por exemplo, de hepatite. Porque hepatite B, ela também pode gerar câncer. Opa! Hepatite B pode gerar câncer. Então, nós falamos que vacina previne câncer? Sim. Vacina de HPV, vacina de hepatite, hepatite e HPV são duas doenças relacionadas ao câncer. Obrigada, doutor Jamal Azam. Esse é o nosso querido doutor Jamal Azam, médico de família. Muito obrigada. Até a próxima.